O segredo escondido de como beber o café e mudar o açúcar no sangue e a diabetes começa com uma ideia simples. Não é só o que você bebe, é quando e como você bebe. Eu sou médico, trabalho com prevenção e controle metabólico em pacientes com pré-diabetes e diabetes tipo 2 há anos, e vou mostrar aqui, com base em evidências e na minha prática clínica, como ajustes pequenos na rotina do café podem favorecer a sensibilidade à insulina e reduzir picos glicêmicos. Se você quer acompanhar passo a passo, inscreva-se agora. Diabetes tipo 2 muitas vezes avança sem alarmes dramáticos. Um idoso que relata cansaço excessivo, sensação de fome logo após comer ou perda sutil de energia ao longo do dia pode estar vivendo um processo metabólico que já vem se alterando há anos. Pré-diabetes frequentemente não dói, glicemia em jejum apenas levemente elevada, A1C no limite, testes de tolerância glícica fora do ideal. Mas essas pequenas elevações significam, no longo prazo, perda de qualidade de vida, maior risco cardiovascular e complicações que poderiam ser prevenidas se a sensibilidade à insulina fosse preservada. É aqui que hábitos cotidianos, repetidos todas as manhãs, como a xícara de café, ganham peso. Antes de entrar no protocolo, preciso dizer claramente, estudos observacionais e meta-análises indicam que o consumo regular de café está associado a menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e a melhorias modestas em marcadores glicêmicos em alguns grupos. Pesquisas publicadas em periódicos como Diabetes Care e The American Journal of Clinical Nutrition, além de meta-análises recentes, mostram efeitos consistentes dos componentes do café, como o ácido clorogênico e outros polifenóis, na modulação da absorção de carboidratos e em mecanismos inflamatórios. Em alguns estudos, houve redução média em marcadores como A1C na ordem de frações percentuais, mas isso varia muito entre populações e depende de todo o contexto: dieta, atividade física, medicação, genética. Não estou falando de cura, estou falando de uma ferramenta adicional, simples, que pode ser integrada com segurança a um plano de cuidado, sempre com monitoramento. Para entender por que isso funciona, precisamos personificar um pouco o corpo. Imagine a insulina como a chave que abre a porta para a glicose entrar nas células. Quando há resistência insulínica, as chaves ficam emperradas. O café, por conter polifenóis como o ácido clorogênico, além de minerais presentes em menores quantidades, age em diversos pontos. Diminui a velocidade de absorção de carboidratos no intestino, influencia hormônios como o GLP-1, que ajuda a regular o apetite e a liberação de insulina, e a cafeína pode aumentar a captação de glicose pelos músculos, especialmente combinada com exercício. Mas há também contrapartes. Tomar café em jejum, ou adoçado, ou à noite, pode ativar o eixo do estresse, cortisol e o glucagon, promovendo picos de glicose indesejados. Entender essa balança é o que transforma o café de vilão em aliado. Há 3 erros comuns que eu vejo rotineiramente e que sabotam qualquer benefício potencial do café. Primeiro erro: tomar café puro em jejum. Muitos pacientes começam o dia apenas com café, às vezes forte, às vezes repetindo doses, esperando que a fome passe. O problema é que com o estômago vazio, a cafeína pode elevar o cortisol e o glucagon, sinais hormonais que dizem ao fígado: libera glicose. Isso pode gerar um pico inicial que ao longo do dia contribui para a resistência. Em um caso clínico que lembro, um homem de 68 anos com glicemia de jejum levemente alta persistia com fadiga matinal. Ao ajustar para um café com proteína ao acordar, notou redução significativa na sensação de fome entre as refeições e melhor estabilidade após testes de glicemia capilar. Segundo erro: consumir café tarde demais. A ingestão de cafeína no fim da tarde ou à noite prejudica a qualidade do sono para muitas pessoas. Sono ruim aumenta a resistência insulínica e eleva o risco metabólico. Além disso, durante a noite, o metabolismo insulínico é diferente. Distúrbios nesse período podem tornar mais difícil o controle da glicemia matinal. Em idosos, onde o sono já costuma ser mais fragmentado, isso é ainda mais relevante. Terceiro erro: adoçar o café ou usar cremes açucarados. Adoçar com açúcar branco, mel em excesso ou usar cremes industrializados adiciona carga glicêmica e calorias vazias, anulando qualquer efeito benéfico dos polifenóis.
Além disso, muitas vezes esses produtos contêm carboidratos de rápida absorção que elevam a glicose rapidamente. Agora, a solução prática. Um protocolo em 4 passos pensado para ser aplicado de forma simples, com explicações do porquê de cada etapa e indicações seguras. Passo 1. Comece amanhã com proteína e canela junto ao café. Ao acordar, procure ingerir cerca de 10-15 gramas de proteína de rápida absorção. Por exemplo, uma colher de proteína isolada, 2-3 colheres de colágeno hidrolisado ou um iogurte grego pequeno, junto com meia colher de chá de canela e a sua xícara de café. Por que isso ajuda? A proteína reduz o catabolismo matinal, estimula a secreção insulínica de forma mais gradual e, em conjunto com a canela, que em estudos preliminares mostra efeito na sensibilidade à insulina, reduz o risco de picos glicêmicos já nas primeiras horas do dia. Na prática, uma receita simples: 200 ml de café filtrado morno, 10-15 gramas de proteína em pó dissolvida, meia colher de chá de canela. Bater rapidamente ou mexer bem. Essa combinação dá saciedade, ajuda a manter glicemia estável e prepara o organismo para as refeições subsequentes. Passo 2. Tome uma xícara de café 20-30 minutos antes das refeições principais. Aqui o papel é do ácido clorogênico e de outros polifenóis, que retardam a absorção de carboidratos no intestino. Quando o café é tomado nesse intervalo pré-prandial, ele age localmente no trato digestivo, diminuindo a rapidez com que glicose é liberada na corrente sanguínea, o que contribui para picos menores após as refeições. Um ajuste prático: não exagere na quantidade. Uma xícara de 150-200 ml costuma ser suficiente. Se você já fez o passo 1 com a proteína matinal, a repetição do passo 2 se aplica ao almoço e, se fizer um lanche substancial à tarde, também antes desse lanche. Passo 3. Aproveite a janela pós-exercício. Tomar café 15-30 minutos após atividade física pode amplificar a captação de glicose pelo músculo. A cafeína, em combinação com o aumento do fluxo sanguíneo e a sensibilidade muscular ao insulínico que o exercício gera, favorece que a glicose seja direcionada para o músculo e não para o sangue ou tecido adiposo. Para idosos, isso pode ser especialmente útil quando o exercício é moderado, caminhada rápida, bicicleta ergométrica leve ou treinamento de força com cargas leves. Um café expresso ou filtrado pequeno após a caminhada de 20-30 minutos é suficiente. Passo 4. Café da tarde inteligente. Se você toma café à tarde, faça-o preferencialmente antes das 14-15 horas e combine com magnésio citrato 200 mg e L-teanina 100-200 mg. O magnésio é um mineral que participa de muitas reações enzimáticas relacionadas ao metabolismo da glicose e à sensibilidade à insulina. Em estudos, a suplementação moderada mostrou benefícios na regulação glicêmica em pessoas com deficiência ou insuficiência. A L-teanina, um aminoácido presente no chá, tem efeito relaxante e pode mitigar o potencial de ansiedade ou nervosismo causado pela cafeína, ajudando a preservar a qualidade do sono se houver sensibilidade. Importante: trate essas doses como sugestões a discutir com seu médico. Para quem tem sensibilidade à cafeína, a L-teanina pode reduzir tremores e palpitações sem anular o efeito metabólico desejado. Para outros, simplesmente reduzir a quantidade de café à tarde pode bastar. Em cada um desses passos há nuances. O tipo de café importa até certo ponto. Cafés filtrados e de torra média tendem a preservar polifenóis. O café expresso concentra mais cafeína em menor volume, o que pode ser útil em doses controladas. Café solúvel contém menos polifenóis em alguns casos, mas ainda mantém efeitos metabólicos. Decaf, descafeinado, mantém muitos polifenóis, como o ácido clorogênico, então pode ser uma opção quando a sensibilidade à cafeína impede o uso, ainda que o efeito não seja idêntico ao do café com cafeína. Não é necessário um café gourmet caro, a escolha pode ser guiada por tolerância e preferência. Como personalizar a quantidade de café? Regra prática e sinais para ajuste. Use a fórmula peso em quilogramas dividido por 30 para estimar o número máximo de xícaras por dia. Exemplo: uma pessoa de 75 quilos fará 75 dividido por 3 igual a 2,5, arredondando para 2 a 3 xícaras por dia. Se você pratica atividade moderada por hora, pode adicionar meia xícara por hora extra de exercício. Observações: arredonde para baixo se tiver sensibilidade à cafeína, hipertensão não controlada, arritmias ou ansiedade.
Os sinais que indicam excesso incluem tremores, palpitações, ansiedade, distúrbios do sono, necessidade de urinar com muita frequência ou queda abrupta de energia entre doses. Se observar esses sinais, reduza imediatamente a quantidade e converse com seu médico. Integração. Café inteligente é parte do tripé. O café por si só não resolve tudo. A estabilidade glicêmica depende de 3 pernas interdependentes. 1. Café inteligente conforme protocolo. 2. Carboidratos de baixo índice glicêmico combinados com fontes de proteína e fibra, por exemplo, pão integral plus ovo ou iogurte grego com frutas vermelhas. 3. Movimento diário, caminhar, subir escadas, exercício de resistência leve. Sem esses 3 elementos agindo juntos, o impacto do café será limitado. Pense na refeição como plataforma. Reduzir rapidamente o índice glicêmico das refeições, legumes, grãos integrais limitados, fontes proteicas, multiplica o benefício do seu café pré-refeição. Proposta prática. Desafio de 7 dias e metas de 4-8 semanas. Experimente o protocolo por 7 dias. Dia a dia, siga os 4 passos, registre como você se sente, energia, fome, sono e, se tiver um glicosímetro, faça medições de jejum ao acordar e 2 horas após uma refeição principal em dias alternados. O objetivo do desafio é sentir diferenças de energia e estabilidade. Já em 7 dias, muitos pacientes notam menos fome entre refeições e picos menos pronunciados. Para alterações mais substanciais em parâmetros laboratoriais como a A1C, precisamos de 4-8 semanas de intervenção consistente e, muitas vezes, ajustes adicionais na dieta e atividade física. Lembre, qualquer queda sistêmica na glicemia que afete seu controle medicamentoso exige comunicação com o médico para possível ajuste de dose. Monitoramento e segurança, pontos essenciais. Se você vive com diabetes tratado com medicamentos hipoglicemiantes, insulina ou secretagogos, aumentos na sensibilidade à insulina podem exigir redução da medicação. Isso só pode ser feito com supervisão médica. Monitore glicemia capilar com frequência ao iniciar o protocolo, especialmente nas primeiras 2 semanas. Procure seu médico se notar glicemias baixas, tonturas ou se estiver tomando medicamentos que possam interagir com mudanças no padrão alimentar. Pessoas com hipertensão severa não controlada, arritmias, histórico de ansiedade intensa ou problemas de sono devem conversar com o médico antes de aumentar o consumo de cafeína. Para quem tem doença renal avançada ou outros problemas crônicos, a suplementação de magnésio deve ser avaliada individualmente. Agora, algumas perguntas frequentes que surgem nas consultas e nas minhas palestras, com respostas diretas. Pergunta: posso colocar leite no café? Resposta: sim, em pequeno volume. Uma pequena quantidade de leite, 1 colher grande ou 30 a 50 ml, não anula os polifenóis e fornece proteína adicional. Evite grandes volumes de leite integral ou cremes açucarados que adicionem carboidratos em excesso. Para intolerantes à lactose, alternativas sem adição de açúcar funcionam bem. Pergunta: e adoçantes artificiais? Resposta: adoçantes de baixas calorias podem ser usados ocasionalmente, mas alguns estudos sugerem efeitos metabólicos complexos a longo prazo. O ideal é reduzir gradualmente o paladar por doce e preferir o café sem adoçar. Se optar por adoçante, prefira opções com menor evidência de impacto metabólico adverso e converse com seu profissional. Pergunta: decafeinado funciona? Resposta: o descafeinado preserva muitos polifenóis, inclusive o ácido clorogênico, então pode trazer parte do benefício, especialmente se a cafeína for um problema. No entanto, a combinação cafeína mais exercício tem efeito sinérgico na captação muscular de glicose, então o decaf não substitui totalmente esse efeito. Pergunta: posso usar cápsulas ou cappuccino instantâneo? Resposta: cápsulas e cafés instantâneos variam em composição. Verifique se não há adição de açúcares ou cremes industrializados. Prefira opções simples. Se for cappuccino instantâneo com mistura pronta, leia o rótulo. Muitos contêm açúcares. Pergunta: o que fazer se eu sentir ansiedade? Resposta: reduza a dose de cafeína, adote L-teanina em 100 a 200 mg na combinação sugerida no passo 4 e evite café após 14 às 15 horas.
Se a ansiedade persistir, corte a cafeína temporariamente e consulte seu médico. Pergunta: pacientes com diabetes avançada podem ventar? Resposta: sim, com monitoramento rigoroso. Qualquer melhoria objetiva na glicemia pode requerer ajuste de medicação para evitar hipoglicemia. Fale com seu endocrinologista antes de iniciar e faça medições regulares. Em cenários de diabetes descompensado, mudanças devem ser supervisionadas de perto. Pergunta: marca do café importa? Resposta: não precisa ser caro. Qualidade e frescor ajudam no sabor e na preservação de polifenóis, mas a grande diferença para o efeito metabólico está na forma de consumo e nas combinações alimentares que você faz, não no preço. Algumas dicas práticas de preparo e rotina. Prefira café filtrado ou expresso. Evite a adição de xaropes ou cremes prontos. Misture proteína em pó solúvel no café morno. Se ficar muito quente, espere esfriar um pouco para preservar as proteínas. Mantenha a injeção de água ao longo do dia e anote padrões: qualidade do sono, sensação de fome, medição de glicemia. Pequenas alterações diárias somam grandes efeitos ao longo de semanas. Quais sinais indicarão que o protocolo está funcionando para você? Mais estabilidade de energia ao longo do dia, menos fome entre refeições, menor necessidade de lanches açucarados e valores de glicemia capilar menos oscilantes. Em 4 ou 8 semanas, com adesão consistente e mantendo o tripé completo, alimentação de baixo IG, mais proteína/fibra, mais exercício, é razoável observar melhorias em marcadores laboratoriais, lembrando que os resultados variam e não há garantia de magnitude. Por fim, alguns alertas éticos essenciais. Não substitua tratamentos convencionais por esse protocolo. Não pare medicações sem orientação médica. Se durante a implementação você perceber quedas de glicemia, tontura, palpitações intensas ou sinais de hipoglicemia, procure atendimento e ajuste suas medicações com o profissional que o acompanha. Se tiver problemas cardíacos significativos, hipertensão não tratada ou arritmias, converse com seu cardiologista antes de aumentar o consumo de cafeína. Em resumo, o segredo escondido está em transformar o café de hábito automático em ferramenta estratégica. Ao alinhar momento de ingestão, combinações alimentares e atividade física, você potencializa os polifenóis e a cafeína para reduzir picos glicêmicos, melhorar a captação muscular de glicose e, a longo prazo, contribuir para a prevenção e controle da diabetes tipo 2. É uma abordagem prática, baseada em evidências observacionais e em mecanismos fisiológicos plausíveis, que precisa ser personalizada e monitorada. Se você aceitar o desafio, comece hoje mesmo. Faça 7 dias seguindo os 4 passos, registre suas sensações e, se possível, faça leituras de glicemia capilar em jejum e 2 horas após uma refeição em dias alternados. Marque uma consulta com seu médico se estiver em uso de medicação hipoglicemiante para ajustar doses conforme necessário. E lembre-se, mudanças pequenas, consistentes e bem orientadas costumam trazer os melhores resultados. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para não perder o próximo vídeo, onde vou mostrar como combinar este protocolo com jejum intermitente de forma segura e eficiente. Obrigado por me acompanhar. Cuide bem da sua xícara e do seu corpo.